Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 26, a terceira e última Guerra Macedônica. No episódio anterior, vimos a Guerra Síria e como Roma derrotou o Antíoco, chamado Antíoco o Grande, e consolidou o poder na região que hoje nós chamamos de Oriente Médio, em 188 a.C. Como nós vimos também 2 episódios atrás, a Segunda Guerra Macedônica deixou lá derrotado o rei Filipe V da Macedônia. Esse rei tinha 2 filhos, o Perseu e o Demétrio. O Perseu, que era mais velho e queria evitar a competição pelo trono com o irmão mais novo, espalhou rumores na Macedônia que o Demétrio iria ser elevado ao trono pelos romanos e tornaria a Macedônia um estado vassalo. O pai, Filipe, acreditou na notícia inventada e mandou executar o filho mais novo. E esse ato injusto acabaria demonstrando nas histórias antigas, de um lado, a senilidade do Filipe, do Filipe rei, que morreria logo depois de desgosto pelo ato injusto que fez, e demonstraria também o caráter do Perseu, o caráter mau do Perseu, que iria suceder o pai como rei da Macedônia. Esse mesmo Perseu casara a filha dele com o cara que sucedeu o Antíoco, lá ali pela Síria. E também casou uma irmã dele com o rei da Bitínia, que é outro reino ali do lado de Pérgamo. Ele achava que assim ele, Perseu, rei da Macedônia, iria ser o líder que iria unificar os gregos e também o Oriente Médio e expulsaria os bárbaros romanos daquela região. Tudo isso estava gerando muita ansiedade no reino de Pérgamo, que era um tradicional aliado de Roma também naquela área, É nesse cenário geopolítico que começa a Terceira Guerra Macedônica, em 172 a.C. O Perseu ganha a primeira batalha em 171, quando as legiões romanas foram lideradas por um general chamado Crasso, cujo bisneto vai ser uma figura importante no fim da República Romana, daqui a 100 anos, E nos 2 anos depois dessa batalha de 171, que o Perseu ganhou, ele acabou unificando ali algumas cidades na Grécia, algumas cidades na Ilíria, e houve, nesses anos, muitas manobras diplomáticas entre Pérgamo, a Bitínia, a ilha de Rhodes, e a Macedônia também. E o Senado romano vai ficando cada vez mais incomodado com todas essas conversas, E manda, enfim, umas legiões para acabar com essa confusão lá na Grécia, sob o comando de um cônsul. Esse comandante é o Lúcio Emílios Paulus, que a gente vai chamar na história como Emílio Paulo, que era filho também de um cara chamado Emílio Paulo, que a gente viu lá na Batalha de Canas, que foi aquele comandante que foi dado a oportunidade de fugir, foi dado a ele um cavalo para fugir daquela batalha, e ele recusou e entrou na batalha e morreu, Ficou na batalha e lá morreu. Esse Emílio Paulo agora, que é o filho do outro comandante lá de Canas, leva as legiões a se confrontar com os exércitos principais do Perseu, e em 168 a.C. eles se encontram perto da cidade de Pydna, onde, segundo as histórias antigas, esse Emílio Paulo segurou as legiões até depois do meio-dia, porque elas estavam voltadas para o leste, e assim elas não teriam sol no rosto na hora da batalha. E essa batalha foi uma grande vitória romana e marca o fim do Perseu, do rei Perseu lá, que acabou fazendo parte do triunfo que foi dado ao Emílio Paulo na sua chegada em Roma, e marca também o fim da Macedônia, que foi dividida em 4 repúblicas e que assim chegaria ao fim como unidade política até bem recentemente. A Macedônia foi totalmente destruída e saiu da história, por esse momento. Naquele intervalo diplomático, teve muitas indas e vindas entre as cidades gregas, entre o reino de Pérgamo, entre a Bitínia e entre a ilha de Rhodes, o Senado romano acabou bem suspeito de todo mundo e colocou todos eles sobre o jugo. As cidades gregas foram obrigadas a mandar 1000 reféns para Roma, e um desses reféns foi o grande historiador Políbio, cuja história de Roma é uma das fontes desse podcast,
e uma das grandes fontes sobre a história da República Romana por essa época, inclusive com dados, fatos, cronologias, pessoas e tudo. É importante notar que o Políbio, no entanto, ele foi refém na casa da família do Cipião. Então não é surpresa que nesse momento a gente tem visto muitos Cipiões, né, como os grandes heróis da República Romana, por conta das histórias do Políbio. Naquele triunfo também do Paulo Emílio, do Emílio Paulo, ele foi dado o título de macedônico, ou seja, conquistador da Macedônia. Como eu falei, esse Emílio Paulo foi uma das vidas romanas contadas pelo Plutarco, de certa forma fazendo um contraste com o Perseu, né? O Emílio sendo virtuoso e honesto, enquanto o Perseu era ambicioso e mentiroso, né? Capaz de inventar uma conspiração que custava a vida do seu irmão para assegurar o trono. Há nessa história do Plutarco uma anedota curiosa sobre o divórcio do Emílio Paulo da sua primeira esposa. Essa primeira esposa era de família patrícia, tá certo? E era muito bonita. E os colegas dele do Senado ficaram muito surpresos com o divórcio. Diz o Plutarco que o Emílio Paulo tirou o seu sapato e mostrou aos seus colegas: esse sapato aqui é bom e bonito, mas só eu que estou usando sei onde é que ele aperta. Com esse divórcio, o Emílio Paulo decidiu dar 2 dos seus filhos mais velhos para serem adotados por outras famílias patrícias, porque ficaria muito difícil para ele manter os 4 filhos do primeiro casamento, mais os filhos que ele teve no segundo casamento. Isso era um costume romano, dar filhos para serem adotados por famílias que não tinham filhos. Esse segundo filho, o segundo filho desse Emílio Paulo, foi adotado pela família do Cipião africano e ficou sendo conhecido a partir de então como Cipião Emiliano, né? Esse rapaz nós vamos encontrar no próximo episódio, que gira em torno de um ano fatídico para a República Romana, que é o ano de 146 a.C., e também com outra terceira guerra, e também última, com o velho inimigo Cartago, né? Que, como já vimos, figurava ao fim de todo o discurso do Catão o Velho no Senado, que terminava dizendo: Cartago delenda est. Cartago deve ser destruída. A gente se encontra no próximo episódio.